Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, para você que está aí abraçando o seu primeiro concurso, nós vamos falar sobre a estrutura da dissertação. Dissertação é o gênero textual cobrado na maioria dos concursos. A gente pode dizer assim que 99%, sempre para não fala que é em todos, de repente um aparece que é um texto diferente, um texto informativo, um texto meramente expositivo, o gênero dissertativo está sempre ali presente. E acredite, há uma razão para isso. Por que as bancas gostam tanto da dissertação? Esse é o assunto que a gente vai tratar nesta aula. Tenha em mãos, por gentileza, aí o seu material de apoio. Não se esqueça, ele foi pensado e organizado com bastante carinho, especialmente para você. Então faça aí o registro das informações, porque certamente elas vão ajudar no momento de véspera de prova, para você dar uma recapitulada. Sempre ajuda. Vamos dar uma olhada então no material? Nosso assunto hoje, pensando nesse meu primeiro concurso prova discursiva, é justamente a estrutura da dissertação. E a gente começa esse trabalho, da estrutura da dissertação, pensando o que é uma dissertação. E dissertar, se você for procurar lá no dicionário, o que é o conceito de dissertar? Você vai encontrar o seguinte: dissertar é falar sobre algo. Então, o que é uma dissertação? É um texto em que você fala sobre algo. E aí quando você pensa, um texto em que se fala sobre algo, essa ideia de falar sobre algo já pressupõe algumas considerações. Por exemplo, tem gente que diz que a dissertação é um texto de opinião. Então, quando você vai dissertar, você vai opinar. E aí a gente tem que pensar, procede ou não procede? Olha só, se você levar em consideração que quando está falando sobre algo, você está fazendo escolhas, e essas escolhas vão desde o que você vai falar sobre esse algo, até mesmo os termos que você vai utilizar, eu não posso desconsiderar o fato de que se tece juízo de valor quando se fala de alguma coisa, Então, não deixa de ter o posicionamento. Só que o texto dissertativo, ele não tem esse posicionamento do eu de forma tão explícita, principalmente porque as pessoas, elas gostam muito de escrever em terceira pessoa. Aliás, a dissertação, se eu for buscar aí teóricos, eu vou encontrar a seguinte informação: você pode fazer uma dissertação em primeira ou em terceira pessoa, a escolha é sua. O que vai mudar? Uma maior ou menor subjetividade em relação ao texto. Quando eu assumo o discurso, quando eu uso a primeira pessoa, normalmente se usa a primeira pessoa do plural, o nós, eu e o outro, eu estou me colocando como protagonista ali daquela circunstância que está sendo narrada, eu não deixo de tecer o meu posicionamento, eu não deixo de tecer um juízo de valor, só que não é algo muito explícito. Então a dissertação, ela é o tipo de texto em que se expõe fatos, se expõe informações e se expõe, de certa forma, um posicionamento, em alguns momentos, mais comedido. Mas, de qualquer forma, é um texto em que você vai falar sobre alguma coisa. E por que será que os concursos gostam tanto disso? Por que sempre tem concurso texto dissertativo? Porque a dissertação, como eu coloquei aí na tela para você, é um tipo de texto, uma modalidade textual que exige de quem a produz, e principalmente ali no momento do preparo do texto, exige 4 coisas importantes. A primeira delas é a leitura. E essa leitura, ela precisa ser expandida, Tem que ser a leitura do texto, a leitura da proposta, a leitura do contexto, para eu entender, do que se trata, e a leitura do mundo. Então, a leitura, ela sempre abre, e isso é importante para você que está se preparando para o concurso. Ela sempre abre a perspectiva de você ter um olhar mais amplo em relação ao que acontece ao seu redor. E essa dificuldade em ter esse olhar amplo se reflete muitas vezes na qualidade do texto que você está produzindo. Eu gosto de colocar assim, é um exercício não muito fácil, mas extremamente valioso quando você consegue fazer no momento de escrita. Tenta ver por cima. Tenta afastar-se da temática para ter um alcance maior e um olhar mais amplo. Então eu vejo de fora, eu gosto muito de ver as situações, as circunstâncias de fora, porque isso me ajuda a produzir um teor para o meu texto sempre mais rico.
deixa de ser bairrista, deixa de ser muito próximo, passa a se distanciar e consegue ver numa perspectiva maior. Isso ajuda muito na hora de fazer a redação. E quando a gente fala da leitura e fala dessa questão de você se preparar, é exatamente o que eu apontei ali. Vamos lá dar uma olhada de novo, ó. Quando você vai trabalhar a dissertação, você precisa ter, né, nessa questão aí da leitura, esse olhar mais fragmentado, para olhar o texto que está ali para você, para olhar a proposta que está dizendo efetivamente o que você precisa fazer nessa redação, para olhar o contexto em que você vai se inserir, o contexto do qual você faça parte. A gente não pode desconsiderar, quando está escrevendo, as nossas próprias vivências, as nossas experiências, embora o ideal seja não colocar questões pessoais demais, né? Exemplos, por exemplo, coloca lá exemplos no texto que tenham sido vivenciados por você. Que perspectiva você tem de que o leitor vai saber do que você está falando? Então, sempre o ideal é tentar esse olhar mais amplo, esse olhar de fora. Mas você também precisa enxergar o mundo. Esse ler o mundo, ler nas linhas e nas entrelinhas, nossa, isso ajuda e enriquece bastante a questão do texto. Só que eu coloquei aqui para você também que a dissertação, ela exige reflexão. Por quê? Porque você precisa, sobretudo, pensar. Quando você pensa, quando você reflete, você acaba fazendo uma escolha. E essa escolha é importante nesse momento. O direcionamento a ser adotado ali pelo texto, a postura. Você precisa pensar, você precisa refletir que tipo de relação você consegue estabelecer entre as diferentes informações presentes ali no texto, que tipo de conjectura você vai fazer, quais serão as suas inferências. Então, isso tudo vem de um processo reflexivo bastante centrado, bastante organizado. Só que também não é só ler e refletir, né? Você também precisa saber como, e isso é a técnica. Como é que eu vou fazer o texto? É o que eu vou mostrar para você nesta aula. Como você faz? Qual é o seu ponto de partida? Não dá para pensar, como tem muita gente pensando, que existe um modelo e que esse modelo eu vou enxertar com os temas diferentes e vou sempre escrever daquele jeitinho, porque isso não é real. Mas existem técnicas que facilitam bastante esse processo da escrita. Essas técnicas a gente vê aqui na nossa aula. E algo que vai ficar para você, né? Que é a questão da prática. Isso fica contigo, ó. Você é que precisa praticar. Se você não colocar em prática essas considerações que você vai conhecendo aqui ao longo das aulas, vai ser bem difícil você escrever com propriedade. Que, aliás, foi o assunto que a gente tratou na primeira aula. É isso que você quer, você está fazendo, está se preparando para um concurso. Você quer escrever com propriedade porque você sabe que a banca vai exigir de você escrever com propriedade. Então precisa praticar, aprender a ler, aprender a pensar, conhecer o esquema e colocar isso tudo em prática. O texto dissertativo, ele é um texto temático e essa ideia é importante para você. O que significa ser um texto temático? Ele vai trabalhar em função de um tema. Então, ele analisa, ele interpreta, e a finalidade dele é a transmissão da informação. Porque se você vai falar sobre algo, alguém vai ler e vai aprender com isso. Logo, o texto está servindo, a informação está se servindo do texto para poder alcançar aí uma dimensão maior, um alcance muito maior. Então, é um texto temático. Se ele é um texto temático, significa que você recebe um tema específico para escrever. É específico, por isso que é temático. E aí tudo que você puder associar em relação a esse tema, a discussão que você está tendo ali no texto, é um ganho, né? Aí a gente está falando de qualidade. Quanto mais informações, justificativas, quanto mais completa a ideia que você está discutindo ali, melhor vai ser. O texto dissertativo, ele tem uma estrutura que você precisa conhecer e respeitar. Ele tem a introdução, então todo texto vai ter introdução? Vai. E nessa introdução, o assunto é apresentado? Sim. Então, na introdução, eu apresento o assunto. Lá no desenvolvimento, eu vou pegar aquele assunto introduzido ali e vou fundamentar.
O desenvolvimento é o momento em que o ponto de vista que foi apresentado na introdução vai ser defendido. Então, ele é muito importante. E lá no fim, a gente tem a conclusão, né? Que pode ser uma retomada, pode ser uma síntese, pode ser também informação nova, mas a conclusão, ela precisa finalizar a discussão que foi iniciada ali. Então, não acabou. A ideia é que quando eu esteja lendo o seu texto, quando eu leio o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, fique claro que se trata realmente de uma conclusão. Na introdução do texto, o que você faz? Você apresenta o tema e você define a tese. Aqui a gente tem que parar um pouquinho. Porque o que é tema? O que é tese? Então, olha assim que bacana. O tema é o assunto. Então, se eu estou falando sobre jogos e os adolescentes que ficam muito tempo conectados, o meu assunto seria, por exemplo, essas espécies, né, de doença da juventude. Então, o tema é o assunto. A tese é o ponto de vista. Qual é o aspecto que você vai defender? Então, é importante que você saiba diferenciar tema de tese. São coisas diferentes. O tema é o assunto, sempre mais amplo, a tese é o posicionamento, ponto de vista, que tende a ser reduzido. Já o desenvolvimento, ele precisa ser claro, coerente, conciso e objetivo. Então, eu preciso entender do que está sendo falado, as informações precisam se relacionar fazendo sentido, né? Quanto menor a quantidade de termos necessários para a transmissão de uma ideia, melhor. Então, ele tem que ter concisão. A concisão significa você conseguir, né, você ser capaz de transmitir uma ideia, mesmo que essa ideia seja grandiosa, num número reduzido de termos, de palavras. Isso é a concisão. O texto também tem que ser assim. É justamente para evitar o encher de sardinha ali, né? E o texto precisa ser objetivo. Qual é o propósito? O que eu quero alcançar com ele? É isso que eu vou fazer. Nesse momento de desenvolvimento, e aqui é uma coisa importante para a gente, as ideias que estão ali, que foram apresentadas, né, no parágrafo de introdução, elas precisam ser ampliadas. Então, elas vão ser ampliadas e fundamentadas nesse contexto de ampliação e fundamentação das ideias apresentadas no texto. Só que daí o texto tem que acabar, é onde chega a conclusão, é o fechamento, vai sintetizar, vai reafirmar algo que já tenha sido apresentado. Ele precisa acabar. Eu preciso, quando eu terminar de ler, precisa ficar claro para mim que aquela discussão acabou. Então, você vai trabalhar com a síntese, né? Não é um problema, né? Minha conclusão sintetiza as principais informações que foram trabalhadas ao longo do texto. Legal, tranquilo, não tem problema. Pode ser assim? Pode. Como ela pode também, na conclusão, resgatar alguma coisa importante, fazer menção a algo que já tenha sido dito ao longo do texto, aí é uma escolha de quem está produzindo. Mas precisa necessariamente ter a conclusão. E aí, para a gente poder entender, né, esse funcionamento todo, preciso também ter em mente que uma boa redação, ela é planejada, ela nunca é aleatória. Nunca. Tem gente que fala assim, eu escrevo qualquer coisa e tiro nota boa. Não, tem alguma coisa errada aí. Ou a pessoa estaria disposta a dar nota boa para qualquer coisa que você fizesse. Mas quando a gente trabalha com uma produção de texto, tá? Você vai escrever e você tem que passar a informação para alguém, você tem que ter esse cuidado, né, de se organizar, ter o mínimo possível de método para que esse texto chegue ao interlocutor e mantenha a intenção de transmissão de informação válida. Então, precisa se organizar, senão o texto não alcança o seu propósito. Qual é o propósito de um texto? Transmitir informação. A primeira coisa que você faz, e é assim, qualquer prova, tá? Não importa,
é você ler o tema proposto. Tá lá na prova, tem lá a prova de redação. Qual é o tema? Leia, mas leia com bastante cuidado, com bastante carinho, com olhos assim de lince. Por quê? Porque é dessa leitura do tema que sai a proposta. O que é para fazer? Aí você vai entender o que a proposta está esperando de você. Quando eu entendo o que eles querem, bons argumentos são, é coisa fácil. É coisa bastante fácil. Então, quando você entende o que é para fazer e se posiciona, você consegue argumentos que sejam bons, que sejam válidos, que não fiquem na esfera do achismo, para poder defender aí o seu ponto de vista. Para poder começar a dissertação, então faça uma precisa leitura da proposta. Tá? Tem que ser precisa? Tem. Você não pode fugir, não pode escapar disso. A leitura que você faz da proposta tem que ser capaz de te mostrar tudo o que a proposta espera de você. Quer ver? Vou dar um exemplo. Aconteceu hoje. Vou contar para vocês, porque eu tenho um filho adolescente, né? E ele pediu ajuda, estava levando para a escola hoje cedinho no carro. Mãe, me ajuda, tem que fazer o texto para... trabalha com bastante produção de texto, tem que fazer, aluno de ensino médio, tem que fazer o texto, mas eu não estou entendendo. Aí o texto, o exercício dele de redação tinha um fragmento de um texto da Trevisan, chamado Apelo, em que o homem apela à senhora que volte. E aí ele vai narrando, né, como é que tá a vida dele, a experiência ficando sozinho. Primeiro ele disse que não tinha problema, ficava perdido na conversa da esquina com os amigos. Mas aí o tempo foi passando e as coisas começaram a mudar. Então tinha lá a louça suja, a roupa amassada, a pilha de jornal que não estava organizada embaixo da escada. E aí ele começou a sentir falta da mulher, né, ele narrando tudo isso. E narrando esses episódios, né, de caos, como diziam os jovens, pedindo que ela voltasse. A tarefa dele era se colocar no lugar da senhora e responder a carta, como se fosse uma carta. Aí ele dizia assim, ela morreu. Mas não, ela não morreu. Ela morreu, sim. Falei, tá, se ela morreu, por que a tua professora ia pedir para você escrever uma carta no lugar, se pondo no lugar dela? Aí ele ficou olhando assim, para mim, nossa, mãe, não tinha pensado nisso. Falei, essa questão, e por que eu usei esse exemplo aqui? Porque há um péssimo hábito, de se fazerem leituras superficiais, de não se aprofundarem, principalmente quando a gente fala de temas que podem levantar discussão. Você sempre tem que se cercar de informação para ter uma boa argumentação e poder interagir. Senão, não vai dar certo. E para isso tudo acontecer, o que tem que acontecer? Primeiro, tem que entender a proposta. O que ela está querendo dizer? Vamos voltar lá para o material. Ó. Então, para você começar a sua dissertação, tem que fazer uma leitura muito boa da proposta. Eu atendo muita gente, às vezes, nossa, não dou nem conta de atender todo mundo, mas que pede assim, professora, dá uma olhadinha no meu texto. Isso é o que mais aparece, dá uma olhadinha no meu texto. E aí, o que as pessoas querem, onde é que elas pecam, onde é que elas se perdem? No cumprimento da proposta. Já cansei de ler texto assim sensacional. Nossa, textos que pareciam terem vindo de uma mente muito brilhante, privilegiada, porque eles eram muito bons, só que eles não falavam do que tinha que falar. Então eram textos bons, mas que não estavam canalizados naquilo que fora pedido. Às vezes até era o mesmo assunto, mas por um viés totalmente diferente. Então, por isso tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Leia, sublinhe, anote, rabisque, né? Ó, faça isso. É assim que você vai garantir que a banca, que você já sabe o que a banca quer, para poder oferecer até um trabalho, um texto melhor, né? Então, vale muito a pena. Leia direitinho a proposta para poder fazer o texto. Depois que você leu e entendeu o que é para fazer, você pode fazer uma listinha. O que eu sei desse assunto? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer enquanto está fazendo um concurso. O que eu sei desse assunto? Porque certamente você sabe muitas coisas. Então, tudo que você sabe, você relaciona, faz uma lista mesmo, né? Relaciona. E aí você vai selecionando as informações e vendo onde que elas se encaixam.
para poder encontrar o melhor caminho para o texto. Então, tudo que você sabe sobre o assunto está valendo, inclusive se forem conhecimentos de mundo ou conhecimentos técnicos, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma listinha com tudo aquilo, tudo aquilo que você sabe sobre o assunto. Fiz a minha listinha, posso passar para o próximo passo, né? Não sem antes reforçar que a dissertação você está falando sobre alguma coisa. E para falar sobre alguma coisa eu tenho que ter propriedade. E para eu ter propriedade tem que ter leitura. Então veja como está tudo amarradinho, né? Está tudo sempre muito amarradinho. Para finalizar, você pega as informações que você juntou, aquilo que você separou e você monta o texto. Mas o texto tem que ficar parecido com isso aqui, ó. Um modelinho mesmo, mas só para você se policiar, porque você tem que na introdução criar um contexto, apresentar a sua tese. É a introdução, me faça saber do que você está falando, me faça compartilhar pensamento, né? Aí lá no desenvolvimento, o que você vai fazer? É o momento de exploração daquele contexto que já foi criado. E aí as coisas tendem a seguir num ritmo bem melhor. A conclusão, que é o final do texto, você vai ou retomar, né? Retoma lá a última informação, retoma a informação central, mas ainda assim você precisa, para montar o texto, ler por demais da conta. Tem que ler bastante, senão não vai dar certo. Aí não vai ter vocabulário, aí não vai ter atendimento, aí não vai ter cumprimento de propósito, não vai ter nada, porque aí você tem só algumas coisas que foram descartadas. Então, tem que cuidar, tem que fazer direitinho, tem que ler muito bem, pensar sobre as informações, relacionar o que eu sei disso, para poder ajudar a fazer uma boa redação. Veja que não é difícil, não é, mas é algo que vai exigir um pouquinho mais de você, porque tem que ter atenção, tem que ter cuidado com aquilo que você está escrevendo, não se expor, não de repente se colocar numa condição de muita superioridade. Isso tudo acaba atrapalhando. Fazer o texto tranquilo, buscar as informações sobre aquilo que tem, né? E de resto, certeza que tira de letra. Então, para a gente fechar, vou mostrar um exemplo. Eu estou falando como é que é. Tá, vamos dar uma olhada no exemplo. Eu fiz um texto para vocês, um exemplo de texto dissertativo, cujo tema é a importância da humanização na saúde. Saíram alguns estudos aí do INCA apontando um crescimento bastante grande de pessoas vítimas de câncer, uma estimativa maior ainda, né, para daqui a alguns anos. Então, discutir humanização, que é algo que está sendo discutido desde os anos 80 no mundo, é importante. Peguei e fiz um textinho de informação ali, uma dissertação para você. Vamos dar uma olhada? Estar em um hospital não é uma das melhores coisas a se fazer. Aliás, se o paciente pudesse escolher, certamente não seria esta a opção. Porém, algumas doenças graves, como o câncer, exigem períodos de internação ao longo do tratamento. Por isso, tudo o que puder ser feito para minimizar o sofrimento e a angústia nesse período tem validade. É aqui que entra em cena a ideia da humanização na saúde. Esse primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório, então ele está contextualizando, conseguem ver como ele contextualiza, como ele entra no assunto, faz uma abordagem mais leve para eu poder me inteirar do que eu estou vendo? É assim que funciona. Esse seria o parágrafo de introdução. Se eu termino, é aqui que entra em cena a ideia da humanização na saúde, eu já sei que o meu próximo parágrafo tem que ter alguma relação com isso. Criada pelo médico oncologista Pat Adams na década de 80, a humanização vem ganhando terreno em diversos países. No Brasil, criou-se um Plano Nacional de Humanização com o objetivo de incentivar iniciativas de assistência a pacientes e familiares. A ideia deu tão certo que até instituições universitárias constituíram a prática nos cursos de medicina, atraindo muitos graduandos. Então, o que esse parágrafo está trazendo ali? Um posicionamento e muita informação, né? A gente fica sabendo quem que criou, quando criou, qual é o objetivo, como que funciona.
Essas iniciativas, a gente vai voltar aqui. A ideia deu tão certo que até instituições universitárias instituíram a prática dos cursos de medicina, nos cursos de medicina, atraindo muitos graduandos. Aí a gente continua. Essas iniciativas, com o SOS Alegria no Paraná ou Terapia do Riso, não podem parar. Certamente agregam muito não só a relação médico-paciente, mas também os envolvidos no projeto. São pessoas de diferentes formação, capacitadas para interagirem com os internos e que crescem enquanto pessoas demonstrando empatia e solidariedade. O nariz de palhaço, algo tão pequeno, ganha uma dimensão imensa quando combinado ao jaleco branco do médico. Finalizou. Então, eu fiz 3 parágrafos, tomei cuidado de fazer 3 parágrafos, parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Essa organização, ela não é fixa, tá? Eu escolhi fazer assim, mas ela não é fixa. Assim como também não são delimitadas a extensão, né, do texto e de cada um dos parágrafos. É você que vai definir, dependendo da ideia que você tem para trabalhar, é um tamanho de texto, de parágrafo que você vai acabar elaborando. Isso aí existe essa liberdade para tratar com isso. Então, o que a gente está vendo aqui? Um texto, é um exemplinho para vocês. Serve de um modelo? Sim, legal, mas é bacana copiar? Não, não é. Né? Então, o legal é você ter compreendido como é que funciona essa questão aí da dissertação, de que forma esse discurso pode ser bem trabalhado, porque é o que você vai precisar. Vai fazer concurso em redação, tenha certeza que você vai encarar ali uma dissertaçãozinha, e aí tem que saber fazer, né? Use tópico frasal, desenvolva, fundamente as ideias, mas sempre relacione umas às outras e de preferência de forma responsável, para não ter problema depois, todo mundo vai entender aquilo que está colocado ali no texto. Ok? Fechamos aqui essa nossa aula, eu espero que você tenha gostado, tenha apreciado, porque na próxima aula a gente dá continuidade, tem que diferenciar aí o que é dissertação e o que é dissertação argumentativa, mas isso a gente vai ver só na nossa próxima aula. Beijo grande, pessoal, bom estudo, até a próxima aula.